Falando à Folha de São Paulo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que o Estado que não quer estar sob controle do judiciário é fascista e policialesco. Ainda segundo o ministro, a decisão de suspender investigações criminais que usem dados detalhados de órgãos de controle sem autorização judicial é o que ele chama de defesa de todos os cidadãos. Abro aspas para Toffoli. Só não quer o controle do judiciário quem quer Estado fascista e policialesco, que escolhe suas vítimas. Em vez de justiça, querem vingança. Fecho aspas. Esta é uma das primeiras declarações de Toffoli após a polêmica decisão que pode suspender diversas investigações. O presidente do STF afirmou ainda que a decisão vai além do caso do senador Flávio Bolsonaro, investigado após o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontar movimentações bancárias suspeitas. Abro aspas novamente para Dias Toffoli. É uma defesa de todos os cidadãos, pessoas jurídicas e instituições, contra a possibilidade de dominarem o Estado e assim atingirem as pessoas sem as garantias constitucionais de respeito aos direitos fundamentais e da competência do Poder Judiciário. Fecho aspas. Aí a fala do ministro Dias Toffoli. Começo essa com você, Andrés. O que é que achou do ministro, das explicações agora mais detalhadas em cima dessa decisão e de todas as reações que já surgiram até aqui? Uma das vantagens do jornalismo independente, esse que nós fazemos aqui, é ter a liberdade de dizer a respeito de uma figura como Dias Toffoli, com a história que tem, chamemos de controversa, de dizer que hoje o sujeito está certo, que ontem ele esteve errado. Sem bloco, sem fechamento de questão, analisando as nuances e os detalhes, ou tentando fazê-lo da melhor maneira possível, com honestidade. Esse preâmbulo tem a seguinte razão: quem acompanha esse programa se lembrará de que aqui no 3 em 1, não exclusivamente, mas aqui no 3 em 1, nós fomos dos primeiros programas a apontar a barbárie daquele inquérito instaurado por ele, Dias Toffoli, comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, que no final das contas se desdobrou em ação de censura contra a revista Cruzoé. Depois, no dia 14 de março, quando o inquérito foi instaurado, nós batemos firmemente nele, porque víamos que não tinha caráter, que não tinha objeto de investigação determinado e que era, portanto, um instrumento de intimidação, e certamente de intimidação da imprensa não deu outra. Nós batemos na origem e batemos firme depois quando o fato concreto se materializou. Naquele dia, o Dias Toffoli, já presidente do Supremo, escreveu uma das mais deprimentes páginas da história da Suprema Corte, guardiã da Constituição Federal. Neste caso aqui presente, ele está absolutamente certo. Pode chorar à vontade, pode bater perna à vontade, ele está certo. Não existe no Estado de Direito que vige no Brasil investigação sem autorização judicial. Se houver investigação e não houver controle judicial, é Estado policial. E no Brasil está em curso, disfarçadamente, o uso de órgãos de controle como o COAF para se fazer investigação abaixo do radar. Investigação para o Ministério Público, que tem os limites muito claramente dados, ou deveria ter, porque não, a rigor não tem limite nenhum. Isso está em curso. E é contra isso que o Dias Toffoli, em defesa, não é hipocrisia, em defesa dos indivíduos se insurge. Porque um Estado que pode investigar indiscriminadamente qualquer um, sem controle jurisdicional, é um Estado que pode perfeitamente investir contra o indivíduo. E aí, não é o Temer, não é o Bolsonaro, não é o Lula, é qualquer um. De modo que eu vou refazer aqui a pergunta que eu fiz na terça-feira, quando esse imbróglio veio a público. Pode o órgão acusador ter acesso a informações sigilosas, inclusive, eventualmente, de cidadãos não investigados, sem autorização da justiça? Faz sentido isso? Para a individualidade, para os direitos fundamentais.
Então você tem um órgão de controle que emite seus relatórios, mas que vai além e informa dados detalhados do cidadão para o órgão acusador, uma investigação abaixo do radar, sem autorização judicial. Como as coisas funcionam? Porque tem que desmistificar também. Tem muita mentira, muito blá 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 nessa história. Tem duas coisas: dados globais e dados detalhados. O ministro, aliás, explicou bem isso, o ministro Dias Toffoli, para quem quer ler e se informar. O COAF, por exemplo, regularmente faz isso e não está impedido de fazer, ele tem que continuar fazendo e deve continuar fazendo. Pode e deve, como eu disse, continuar informando movimentação financeira e o nome de quem movimenta. No entanto, se o COAF faz isso, esmiuçando movimentação financeira individual, detalhando esse movimento, sem que o judiciário seja informado e autorize isso, porque isso constitui investigação, isto é uma afronta ao Estado de Direito. E isso é quebra de sigilo. Há quem comemore, circunstancialmente, quebra de sigilo do inimigo. Porque é o inimigo, né? O Temer, maravilhoso, ficou um ano com o sigilo bancário quebrado, autorizado pelo Barroso. Uma barbaridade. Mas a galera vibrava. Pode ser o Lula, há quem vibre. Mas agora, circunstancialmente, é o Flávio Bolsonaro. Para nós aqui, isto não importa. Não importa. Existe o certo e existe o errado de modo impessoal. E você, Bruno Nessa, concorda com o Andreas? O ministro Toffoli acertou com essa decisão? Tem duas dimensões aí nessa discussão. A dimensão jurídica, que é óbvia, enfim, essa dimensão técnica. E o que eu acho que é interessante, que todos os advogados que vêm sendo consultados pela imprensa, e aqueles advogados que eu próprio consultei, que eu conheço, são profissionais renomados, pessoas que conhecem a lei, trabalham nessa área, há, se não uma unanimidade, mas há um consenso, pelo menos de vários deles, nesse universo que eu constatei, em defesa dessa decisão do Toffoli, ou seja, que o Toffoli acertou tecnicamente e ao fazê-lo, o Toffoli preservou o direito que o cidadão comum tem do seu sigilo. Obviamente que o Andreasa separou muito bem essas dimensões. Isso não tem nada a ver com proibir que o COAF não faça o seu trabalho de monitoramento e nem que entregue as informações gerais que estão previstas na regra em vigor. O problema é o que está acontecendo e a gente não sabe de que maneira que esses dados estão sendo coletados, a profundidade e a dimensão desses dados, e se esses dados estão sendo informados para as autoridades competentes para fiscalização de uma forma geral ou de forma detalhada. Isso é uma discussão que se estabeleceu a partir desse caso. E, obviamente, eu tenho falado aqui, nós conversamos várias vezes desde a semana passada, há uma vulnerabilidade do cidadão frente ao Estado. Se as leis em vigor que protegem essa vulnerabilidade não forem cumpridas pelos agentes do Estado, nós temos um problema sério. E não se pode garantir que não haja problema nesse levantamento de dados e nem na informação que é passada, por exemplo, para o Ministério Público. Hoje de manhã, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, no Jornal da Manhã, Jean Paulo Ismânio, falou aqui que não dá para cravar com certeza que todo esse levantamento respeita a regra vigente. E ele fez uma ressalva que é importante, que todos os desvios que forem detectados por parte de integrantes do poder público, ao exacerbar suas funções, devem ser investigados e as pessoas punidas. Isso estou de acordo. Agora, é uma situação nova, porque até ontem a sociedade não sabia o que acontecia. Então, eu acho que até esse caso, a própria forma como o COAF opera e de forma detalhada como essas informações são levantadas, repassadas, a sociedade brasileira precisa saber o que está acontecendo. E a gente só está tendo uma visão ainda muito parcial dessa história. Dito isto, a decisão do ministro parece proteger a sociedade como um todo, e não estamos falando, como o Andreasa ressaltou, do caso específico do Flávio Bolsonaro, ou de qualquer que seja, mas o Estado não pode exagerar nas suas funções em nome do combate ao crime.
Isso é um problema sério. Esse debate ainda vai ser tratado pelos outros ministros do Supremo, e eu espero sinceramente que a decisão vá no sentido de proteger o direito do cidadão, nesse caso específico, ao sigilo bancário. Mas essa é uma discussão que tem que valer para todas as dimensões da vida em sociedade que o Estado, de alguma maneira, tenta burlar. E você, Raso, tuas impressões sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli sobre esse caso? Olha, as minhas impressões iniciais foram as mais constrangedoras, na medida em que eu imaginava que o controle judiciário já era feito para quem para o COAF. Quer dizer, alguém pode investigar as minhas contas, as minhas transações bancárias sem autorização judicial. Quando eu fiquei sabendo... Surpresa foi essa, surpresa que o COAF justamente libere isso. os dados sem decisão da Justiça. Sem decisão da Justiça. E o que fica claro para mim, o mal-estar que isso gera é que como a Justiça tem gerado mal-estar no clima político que nós vivemos. Então, a minha percepção, quando eu leio uma matéria como essa, quando eu ouço os amigos fazendo comentários a respeito deste problema, é que numa decisão acertada do presidente da principal corte de justiça desse país, tome uma decisão correta, esta decisão cause tanto mal-estar político e social no país. Por quê? Porque primeiro você tem, em essência, uma instituição que garante os direitos, que é a Suprema Corte, a garantia, mais do que controlar, ela é uma corte de garantia de direitos. Então, do ponto de vista de princípios, essa garantia precisa ser dada para todo cidadão. Segundo, nós temos as consequências que isso pode gerar, que é o que está causando um certo mal-estar, porque as consequências é suspender diversas outras investigações, e as pessoas parecem que ficam surpresas. Mas como que vai ser a bandidagem? Só tem bandido, só tem transação de bandido? Não é bem desse jeito. Então, a gente às vezes olha demais para o consequencialismo das coisas e não pelo princípio de como as instituições são regidas. E, por fim, o ponto de vista político me parece o que mais atrapalha pensar e refletir sobre o papel das instituições. O clima é muito tenso e, como eu disse no começo, para sintetizar, a justiça tem causado muito mal-estar no país ultimamente.